de fiscalização do governo Lula, feito pela oposição no Congresso Nacional. O deputado Alfredo Gaspar também está conosco, ele é do União Brasil de Alagoas, e nos responde agora exatamente. Deputado, eu tenho a lista aqui, eu só estou tentando encontrar rapidamente, mas vou pelo caminho mais fácil. O senhor vai ficar responsável por qual área de fiscalização nesse grupo agora da oposição? Bem-vindo uma vez mais, boa tarde ao senhor, viu? Boa tarde, Piotr. Eu estarei junto ao deputado Deltan, fiscalizando e propondo ideias no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem uma importância muito grande para o país. Aliás, o senhor está falando de segurança pública, nós estamos vendo nesse momento o ministro da Justiça está lá. Esse assunto de segurança pública, a gente está vendo a segurança se deteriorar no país. Este governo tem ideias, por exemplo, de diminuir a população carcerária. O próprio presidente Lula falou na campanha que ladrão de celular não era um problema. Como é que pode mandar uma criança dessa para a cadeia? Isso na frase dele, Lula, o candidato. Na sua opinião, como mudar uma opinião de governo que foi eleito diante de um Congresso que também foi eleito nessa divisão de poder que hoje está muito complicada de entender quanto cada um tem de poder de fato, até porque também o Supremo interfere em decisões do Executivo e do Legislativo? A realidade, ela vai se impor às vontades pessoais. Essa violência que nós estamos vendo com um crescimento alarmante vai deixar as realidades paralelas totalmente ultrapassadas. Essa questão do PT e de outros partidos de esquerda quererem sempre alisar bandido, traçar direitos para a marginalidade, esquecer o cidadão de bem, a proteção real das pessoas que merecem, com a consequência de que a bandidagem se sente mais livre para agir. E é isso que está ocorrendo no Brasil. Baseado em quê? Você olhar agora, saiu antes de ontem uma notícia que uma cidade foi tomada pela bandidagem, um assalto lá no Mato Grosso. Você abre as páginas, é o terceiro ou quarto ataque consecutivo a escolas. Isso demonstra que a segurança pública não é feita para amador de discurso em ar-condicionado de gabinete. Nós precisamos cada vez mais enxergarmos a necessidade da população. E qual é a necessidade que a população tem? Que essa bandidagem que vive na impunidade, ela tenha temor do cumprimento da lei. Hoje o Brasil tem uma população carcerária grande, é verdade, mas você sabe que uma parte dessa população carcerária tem imensos privilégios. Saída temporária, indulto, tem direito a livramento condicional, a progressão de regime, e isso só traz de volta para a população a certeza que o Brasil não é um país sério em que a lei é respeitada. Então, estamos diante de um momento que precisamos deixar de lado essas questões partidárias e ultrapassarmos esses limites ideológicos para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a corrupção e a criminalidade do dia a dia. Tudo isso tem um impacto gigantesco perante a população e a população cada vez mais desacredita da capacidade dos poderes e das instituições em protegê-la. E essa é uma necessidade que nós precisamos atender, mostrar que o parlamento brasileiro está à altura dessas demandas. Tá, deputado, só rapidamente um último questionamento. Também não tem um problema no Superior Tribunal de Justiça que tem relido ou feito, digamos, uma releitura da interpretação da lei em relação ao tráfico de drogas? A gente, com muita frequência, traz aqui juristas apontando que releituras dos ministros ali do STJ que aliviam, por exemplo, penas, digamos, vão contra o trabalho da Polícia Militar que faz a apreensão, dificultam o trabalho em caso de suspeito, precisa ter imagem, uma série de coisas. Esse tipo de coisa também não é complicado e é uma decisão que vem do Poder Judiciário. Olha, o Judiciário tem dado reiteradas decisões que comprometem a segurança pública. Lá no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu quase 1 tonelada de drogas dentro de mangas, por exemplo, que era para exportação de cocaína. E as provas foram anuladas com base em certas interpretações. A população brasileira
ela não quer uma lei feita para bandido, para proteger criminoso. Ela quer uma lei que o cidadão de bem respeite e quem descumprir tem as consequências. Hoje, um policial, um membro da Força de Segurança, ele não tem a segurança jurídica para atuar contra a bandidagem, porque ele está vendo no dia a dia os privilégios destinados à criminalidade. Precisamos mudar essa realidade. O Brasil não pode se transformar em um México, em que as instituições desacreditadas, a corrupção tomou conta e as organizações criminosas é quem dão um mote da segurança pública. Espero que a gente consiga reverter isso com muito trabalho aqui no Congresso Nacional. Deputado Alfredo Gaspar, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom trabalho. O senhor, daqui a pouquinho, inclusive, tem a entrevista coletiva aí dessa frente parlamentar, né? Muito obrigado mais uma vez, essa frente de fiscalização do Poder Executivo.